Olá, estamos aqui de novo, né, mais uma vez, trazendo aí, na verdade esse canal vai ser só para isso, para trazer as mudanças, alterações, tudo que tem a ver com licitações e contrato, né? Essa é a nossa especialidade. Nós contamos no vídeo anterior a nossa trajetória, né, como nós chegamos até aqui, são mais de 21 anos trabalhando exclusivamente com licitações e contratos. Já trabalhei dos vários lados, né, tanto como comissão de licitação, pregoeiro, já fui representante também de empresas em diversas licitações aí pelo país. Então, esse canal eu vou separar exclusivamente para tratar sobre isso, para tratar sobre licitações de contrato, principalmente agora que teve essa alteração, né? Eu queria gravar hoje, trazer hoje a trajetória da licitação, né? Como você faz uma licitação, quais são os procedimentos a serem adotados, né? Qual é a sequência lógica de uma licitação. Nós sabemos que para o particular ele fazer uma aquisição, qualquer que seja a aquisição, ele vai na loja, se ele for comprar um televisor, por exemplo, ele vai na loja e escolhe o televisor que ele quer comprar, né, a marca que ele quer comprar, o valor que ele quer pagar pelo aquele dentro do seu orçamento pelo aquele televisor, e ele vai efetuar a compra sem maiores preocupações, né? Ele vai pedir a nota, evidentemente, para poder, caso tenha alguma reclamação a fazer ou um problema com o aparelho, ele poder reclamar, voltar. Mas no setor público não é bem assim. Evidentemente que tem essas preocupações de troca de aparelho, tudo isso, né, de nota fiscal, mas o procedimento ele depende de uma série de fatores e não pode ser feito assim, da mesma forma como o particular faz. Né? O procedimento licitatório, a licitação, ela tem que observar alguns requisitos que são essenciais para o sucesso de uma boa licitação, de uma boa aquisição, de uma boa compra aí pela o órgão que está licitando, seja municipal, estadual, federal, qualquer que seja ele precisa observar essa, essa, esses percalços aí da licitação. Isso para nós é até uma crítica, né, que eu sempre faço, porque quando as leis são feitas, elas são observadas apenas às cidades maiores, né? Os deputados, os juristas que participam ali da confecção dessas leis, né? Que fazem parte das comissões que tratam ali das partes pormenores da lei, eles normalmente se observam as cidades maiores. E nas cidades menores, realmente essa adaptação às vezes demora muito, às vezes não sai muito de acordo. Por exemplo, com a alteração da nova lei, embora seja algo que o seu município, a sua Câmara, o seu município principalmente, ele vai poder fazer isso através de lei, né? Vai poder fazer a sua comissão, seu agente de contratação, seguindo um parâmetro que você determinar na sua lei, já que quando a lei trata que é só os servidores que fazem parte do quadro do município, do quadro do estado. Por exemplo, tem câmaras no país que não tem um servidor concursado, não existe concurso, não houve concurso até o momento para a Câmara. E aí você não tem como atender na íntegra o que diz essa lei, você não tem como atender, você ter um agente de contratação que faz parte do quadro efetivo, porque tem câmaras que ainda não têm pessoas efetivas no seu quadro. Então, assim, quando a lei é feita, ela não leva em consideração muito as cidades pequenas, e essa é uma crítica que a gente traz aqui. Mas vamos lá, licitação. O que é licitação? Licitação são procedimentos administrativos compostos de atos sequenciais, ordenados e interdependentes, mediante os quais a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o seu contrato, para o contrato do seu interesse, devendo ser conduzido em estrita conformidade com os princípios constitucionais e aqueles que eles são correlatos. Isso é uma definição, né, de um procedimento de licitação. Eu então queria trazer
para esse primeiro encontro, assim, tratando da Lei 8666 e a 14133, eu quero registrar que eu vou trazer mais um enfoque da 8666, porque entendo que estamos aí há 7 meses, né, do fim da utilização dessa lei, pelo menos aqueles contratos que estarão em vigor ainda a partir dessa data, vai permanecer pela 8666, mas você não consegue mais aditivar nenhum outro a partir dessa data, né, de 1º de abril de 2023, você não consegue mais aditivar. Na verdade, existe uma discussão se pode aditivar o contrato ou não, já que eu entendo que não, mas é uma discussão, ainda está bem recente isso, não é algo fechado, ainda não tá batido o martelo, como as pessoas falam, né? Então a gente tem que aguardar um pouco mais. Mas, no entanto, no resto, tudo da lei vai ser, embora tudo vai ser revogado, né? Vai a partir dessa data, 1º do 4, né? 1º de abril de 2023, teremos apenas a 14133. A 14133 ela traz a definição de licitação como um procedimento administrativo isonômico, composto de atos sequenciais disciplinados por leis, através do qual a administração pública escolhe interessados em contratar, observando a modalidade e o critério de julgamento, evitando sempre o desperdício de dinheiro público e promovendo o desenvolvimento nacional sustentável. A 14133 ela é uma lei melhor do que a 8666, mas é uma lei que logo, logo nós vamos precisar estar substituindo, fazendo algumas emendas, alterando, porque é uma lei que ela trata muito de assuntos já ultrapassados, né? Ela não traz nenhuma novidade, assim, as compras que nós fazemos pela internet, na Amazon e outras empresas aí, é muito rápido, né? No entanto, na licitação a gente não tem esse dispositivo, a gente não consegue fazer assim, ainda, embora seja a celeridade seja um dos princípios aí a ser observado na nova lei, mas, na verdade, existem procedimentos, por exemplo, o diálogo competitivo, nós temos 25 dias úteis para lançar o edital, né, fora a preparação anterior, mais 25 dias úteis para lançar o edital, você tem um determinado período para fazer essa conversa, e depois que você tem essa conversa, que você chega à conclusão de um novo edital, você tem mais 60 dias simplesmente para poder colher, pegar aí as propostas, né? Então, assim, menos de quase 100 dias para você terminar um processo licitatório, ou seja, é muito longo, é um tempo muito difícil assim para a gente. Não tem como você fazer isso antes, porque a lei, além de não permitir, de fato é demorado mesmo. Então a lei deveria ter observado melhor isso, né? Ter uma projeção de como vai ser, daqui a 5 anos, como vai ser essas compras, né? Isso vai ser algo bem demorado e a gente vai estar, com certeza, para fazer compras, para poder trazer fazer alguma coisa para nós, mesmo como pessoa, como particular, muito rápido, enquanto que o poder público vai demorar demais e são situações um pouco que deveriam ter sido pensadas, né, pelo legislador e, no entanto, ele preferiu tratar dos julgados do TCU, algo que realmente já tinha se resolvido aí para trás. Mas tudo bem, não faz parte, não. Então vamos lá. Quando o poder público ele quer fazer uma aquisição e para o poder público não faz muita diferença, ou seja, se o poder público, vou colocar aqui bem exagerado para a gente ter uma noção, o poder público, quando ele quer comprar uma bala e ele quer comprar o helicóptero, o procedimento é quase que o mesmo. O que vai mudar é o tempo que você vai fazer para comprar um e comprar outro, a modalidade que você vai utilizar, né, e algumas nuances ali. Mas o que eu quero deixar claro, que você me entenda, é que o procedimento para você fazer uma aquisição, evidentemente que uma bala é algo que é irrisório, que você pode contratar até hoje pela nova lei, você pode ter até um contrato verbal e é muito rápido. É só para você ter uma noção de que no poder público a gente precisa observar algumas situações para poder fazer a aquisição. E o valor aí quase que não pesa muito para você poder fazer essa aquisição. Pronto. Uma vez você necessita comprar um órgão lá da Secretaria de Educação,
quer comprar papel sulfite aí para poder imprimir provas para os alunos e tal. Então, há essa necessidade, detectam essa necessidade, chega até o seu secretário, o secretário, então, pede para o ordenador de despesa, no caso, muitas vezes cidades pequenas, outros secretários, o próprio secretário mesmo, quando é de Estado, já pode fazer isso, já tem sua própria comissão de licitação, enfim, da forma como você está vendo, onde você trabalha, você vai observar que o ordenador de despesa, ele então vai disparar alguns ofícios, né, pedindo a necessidade disso, de fazer compra para papel sulfite, aí ele vai pedir para fazer o levantamento dos preços, né, vai ter lá o setor de compra, vai trazer a planilha com os preços, normalmente eles fazem pela 8666, eles fazem uma cotação com 3 empresas, aí coloca ali os valores que foi encontrado, e essa comissão, a comissão que já foi formada anteriormente, ela vai receber, ela, na verdade, ela vai estar por trás de tudo isso, né? Fazendo toda essa solicitação. Aí o prefeito, então, solicita do setor de compra os preços, aí manda para o setor contábil para ver a questão da dotação orçamentária. A dotação orçamentária a gente vai ter que trazer um momento só para isso, né? Para a gente ensinar como você acha a sua dotação orçamentária, para evitar, hoje muito menos, mas eu já ouvi histórias de que foi feita uma obra em determinado lugar e quando foi se olhar a dotação orçamentária, não tinha dotação para aquele local, para confeccionar aquela obra, e foi um Deus nos acuda para poder sair, para poder chegar a conseguir pagar, fazer os pagamentos, efetuar os pagamentos. A gente tem que observar bem, tem que olhar direitinho pela portaria, né, da União, a portaria da União, a 488, se não me falho aqui, ela vai trazer tudo isso para a gente poder discutir e observar. Aí cada um desses órgãos, cada um desses setores, eles vão mandar o ofício dizendo se tem, se não tem, e aí chega para o jurídico, né? O jurídico vai ver o que foi solicitado, qual a modalidade, vai fazer o seu parecer e vai então mandar para o prefeito e ele vai deflagrar aí o processo licitatório. A partir daí, a comissão de licitação vai recolher todos esses documentos do processo, a gente chama de processo administrativo, outros chama fase interna, e a partir daí você vai pegar todo esse material que você tem. Esse material tem que ficar disponível para quem quiser ver, não tem como esconder esse material. Se alguém quiser olhar como é que foi a pesquisa de preço, fez com quais as empresas, qual foi o valor que se chegou, isso tudo tem que estar disponível. Às vezes, hoje muito menos, mas antigamente, aí, no passado aí não tão distante, era muito difícil chegar, ver essas coisas, né? Às vezes até o edital era difícil de encontrar. Uma vez passado isso, foi confeccionado, a comissão confecciona ali o edital, esse edital ele vai ser publicado, aí você vai observar cada modalidade, né? Nós não vamos entrar nesses pormenores agora, isso para frente a gente vai trazer outras aulas contendo esses pormenores, e aí você vai observar, a lei vai te trazer isso, né? Se for convite, se for tomada de preço, se for concorrência, se for pregão. Então, cada uma dessas modalidades, com base na Lei 8.066, ela vai trazer uma quantidade de tempo, entre um interstício de tempo, entre o edital que você publicou, vale a conta a partir da última publicação, até o dia da abertura. Muitas pessoas ficam perguntando, e nesse espaço, o que é que se faz? Não faz nada nesse espaço? De fato, não faz nada nesse espaço. É um tempo em que você vai recolher aí as empresas que estão a fim de concorrer, elas vão pegar o edital, isso numa licitação que ela é presencial, né? As empresas, elas vão, se for tomada de preço, ela vai se cadastrar, né, o convite, eles vai receber a carta, né, as empresas irão receber as cartas, e nesse espaço de tempo aí, de 15 dias, concorrência 30 dias, a depender do que for na concorrência, o pregão 8 dias, o convite 5 dias úteis. Então, nesse espaço, não se faz nada além de prestar informações de esclarecimento. Se alguém entender que o edital está contendo algo errado,
dentro da lei também está dizendo que você pode impugnar, né? Edital se impugna, licitação lá na fase mais para frente você entra com recurso, né? Então a gente tem que diferenciar bem isso, porque impugnar apenas edital. Então pronto, passado essa fase, passado todo esse trâmite aí de edital, todo esse trâmite que, que vai ter, assim, só voltando um pouquinho, na 14133, ele vai trazer agora, né, na parte de, da fase interna, ele vai mudar um pouquinho. E o enfoque nosso é a 8666, a gente não vai trazer aqui essa comparação e tal, mas existe algumas alterações aí nessa fase, né, que ela vai se iniciar. A 14133, ela quando ela tiver lá em 1º de abril de 2023, ela vai revogar por completo a 8666. 8666, a 10520, que é a lei do pregão, né, e a 12462 de 2011, que é o RDC, né, o regime diferenciado de contratação. Elas serão revogadas. Hoje, a parte do artigo 89 em diante da Lei 8666 já foi revogado, que diz respeito às penalidades, né, as infrações penais ali. Então, foi criado artigos no Código Penal para isso, e a 14133 também traz algumas coisas referentes a essa responsabilidade aí. Então, pronto, passado esse período da reclamação, se foi impugnação ou não, aí vai se está marcado o certame, né? Quando na publicação você já diz que vai abrir o certame tal dia, tal hora, em tal lugar, e aí a comissão, né, vai para lá, para esse local, recebe ali as empresas que foram ou convidadas, no seu caso de convite, ou credenciadas, no caso de tomada de preço, ou mesmo aquelas que compareceram, no caso de concorrência e pregão, para poder fazer parte da disputa. Nessa fase agora, o pregão ela é um pouco diferente porque ela primeiro ela recebe as propostas, faz o julgamento e depois a habilitação. O pregão na 10.520, o procedimento dele é assim. As demais, da 8666, que é o convite, a tomada de preço, a concorrência, a fase dela é inversa. Primeiro se habilita, ou seja, olha, checa toda a documentação. Uma vez checada a documentação, passou para no certame licitatório, a comissão analisa a documentação, né, vai fazer a sua rubrica ali, coloca a numeração nas páginas, porque já houve casos de que pessoas arrancaram folha da pasta, né, da empresa concorrente para dizer que não tem aquele determinado documento. Então, isso pode acontecer, são situações assim, que têm que ser evitadas, e você, normalmente, se assim, não vem grampeado, se não vem dentro de plastificado ali dentro, você numerado, você tem que fazer isso para evitar que essas situações não ocorram e haja esse tipo de problemas no certame licitatório. É importante que isso aconteça, essa organização da comissão é necessária, essa organização da comissão é prudente que isso aconteça para que o certame todo ele não venha a ser prejudicado, né, não venha a ter aí problemas de não chegar ao final por conta de um documento desse que alguém extraviou, rasgou, alguma coisa nesse sentido. Pronto. Feito essas considerações com relação à habilitação e à proposta, o julgamento das propostas, quando se acontece na 8666, habilita-se primeiro, ela checa a documentação toda, depois passa para passa para a parte de abertura dos envelopes, né? Quando se abre envelope, né, pela 8666, nessas modalidades que eu falei, você precisa, não há lances, você não consegue mais. Ganha quem tiver o menor preço. O objetivo dessa modalidade é abrir os envelopes, quem tem o menor preço, é o menor preço mesmo. Se for 1 centavo a diferença, esse 1 centavo
a pessoa vence a licitação, garante para ela ali o direito de contratar com o município, com o Estado, né, com o governo federal. E já no pregão é um pouco diferente, investe, né? Primeiro você classifica as propostas, julga, abre ali as propostas, aí vem uma etapa de lance, uma negociação, e ao final disso é que você vê, você vai adjudicar ali o vencedor, aí você vai trazer a documentação, e só abre a documentação daquele vencedor. Já nas outras modalidades, como eu trouxe aí da 8666, todas elas serão abertas, né? Porque é uma etapa anterior, você não sabe ainda quem teve o menor preço, então é necessário que você abra os envelopes de todos eles, habilita todos eles ou inabilita aqueles que não atenderem às condições do edital, e o que tiver no edital, ela tem que ser observado ali. Se você teve o tempo para impugnar, se você não impugnou o edital naquele requisito, você não tem mais como reclamar que não poderia solicitar esse ou aquele documento. Entendeu? Você passou o período de você impugnar, a lei do edital, o edital passa a ser a lei daquela licitação. Vai ser observado tudo em estrita conformidade, evidentemente que desde que isso não contrarie a lei 8666. Passado isso, foi adjudicado, aí vem a autoridade, o ordenador de despesa, e faz a homologação. Né? Tem um período aí para recurso, se alguém entende que não foi satisfatório, que tem como recorrer, tem como... existem várias situações aí de recurso, né? Empresas que usam de todos os artifícios, artimanha aí, para poder, eles detectam algo errado na licitação, deixam seguir, e depois eles entram com recurso pedindo a anulação da licitação por algum vício, né? E muitos desses vícios são insanáveis, e isso é recorrente. Não pense que isso não acontece, não, porque acontece, e acontece muito. Hoje, talvez, com essa segregação aí de funções, esse novo princípio que a 14133 vai trazer, em que a comissão de licitação vai ter várias pessoas responsáveis, né, por etapas diferentes da licitação. Isso vai fazer com que a etapa posterior vai detectar as falhas, os vícios, os erros da etapa anterior. Isso vai ajudar muito, mas no geral, e nós estamos falando aqui de cidades menores, que normalmente é onde acontecem os maiores problemas, e se você for pegar aí cidades menores de 50 mil habitantes, nós vamos ter mais de 3 mil cidades no nosso país. Né? Então, olhando por esse lado, todo o procedimento é feito por uma pessoa só, uma comissão só, e a possibilidade de erro é grande, né? Porque quem faz, muitas vezes, acaba não vendo as coisas, não tem aquela percepção para corrigir. Então, há muitos recursos já de forma intencional. As pessoas deixam as coisas acontecer. Se ele ganhar, bom, se não, entra com recurso. E muitas vezes isso trava, isso volta à licitação aí para estaca zero, para começar de novo. E aí a empresa já viu como está as outras empresas, e aí eles vêm aí de uma forma diferente para tentar ganhar o certame licitatório. Então, assim, passando dessa fase, finalizando aí, não havendo mais recurso, a homologação, passa-se alguns dias, a lei vai determinar essa quantidade de dias, você então vai convocar aí a empresa, né, para poder vir fazer o contrato, e em seguida você dá a ordem de serviço. Nesse espaço do contrato, tem que se observar a condição da proposta, os preços que foram dados ali, e muitas vezes, hoje, né, com essa nova A14133, com esse enfoque do desenvolvimento nacional sustentável, eles estão colocando de forma sábia, assim, porque a contratação só pode acontecer depois que resolver todas essas questões ambientais, né?
Porque senão a pessoa assina um contrato hoje e a obra só vai começar daqui a um ano. Percebe isso aqui aí, o valor que foi ofertado por ele, todo ele já está defasado, sobretudo nesse período agora, pós-pandemia, ou ainda, né, finalzinho aí de pandemia, em que as coisas subiram muito e um contrato ele não pode ter um laço de tempo tão grande sem ter aí a revisão, reajuste, alguma coisa nesse sentido, para que se a gente não pode querer que a administração jogue um fardo muito pesado para o fornecedor, para a empresa, porque não é essa a ideia, não é essa aí a questão não é para isso que os municípios, os estados, eles estão aí. Eles, de fato, eles estão aí para ajudar até, né? Eles precisam olhar para o lado da empresa, lógico, o primeiro interesse público, mas eles também não podem jogar um fardo tão pesado em cima dos municípios, das empresas, que essa empresa pode quebrar e ter problemas de emprego. Então tem que ter um bom senso, né? Para que as coisas aconteçam de forma a ficar todo mundo bem, né? O serviço bem executado, a empresa tendo ali a sua margem de lucros, né, já ajustada anteriormente. Então é isso que a gente traz, né, nesse primeiro contato com a lei. Eu quis trazer um pouquinho da 8666, só finalizando depois do contrato as publicações, né, acontecem as publicações do contrato, do resumo do contrato, tudo isso tem que ser observado. Então, é assim, esse é o nosso canal exclusivo de licitação. Eu quis ter esse primeiro contato de mostrar um pouquinho de prática de como é feita uma licitação, um procedimento licitatório, como ele funciona, como ele deve. A gente vai perceber que é bem diferente do particular, bem diferente daquilo que a gente vê no nosso dia a dia, né? Quando a gente está querendo comprar alguma coisa, e lá precisa observar algum procedimento, tem que ser bem sequenciado, né? Bem ordenado, e cada um é interdependente, cada etapa ali ela vai ser feita de forma quando você finaliza uma, você vai começar a outra, né? Uma sequência mesmo. Então é muito interessante o procedimento licitatório, e é isso que a gente quer trazer aqui nesse canal. A cada momento a gente vai trazer dicas importantes. Hoje foi pela 8666, depois nós vamos trazer pela 14133, e trazer aí dentro de falar um pouquinho sobre QDD, falar um pouco sobre as modalidades, principalmente essa aí que está surgindo agora, né, o diálogo competitivo. Eu mesmo entendo que o diálogo competitivo não será utilizado pelas cidades pequenas. O que é o diálogo competitivo? Só para a gente ter uma visão assim, para no futuro a gente trabalhar. O diálogo competitivo é como se eu quisesse fazer alguma coisa aqui na minha casa, só colocando bem pequeno aqui para a gente poder entender. Evidentemente que isso é bem mais complexo. É como se eu quisesse fazer uma estrutura de câmaras no meu na minha casa, e eu não estou conseguindo fazer isso. Então eu vou chamar algumas pessoas da área para mostrar para ele o tamanho da casa, o que eu quero, a visão do que eu quero, e eles vão me dar então não, você vai fazer dessa forma, assim, assim, assim. E aí pronto, a partir daí, com essas empresas que foram credenciadas, que me trouxeram essa solução, eu vou fazer um edital e abrir aí. Quem der o menor preço vai ser contratada por mim. Isso é lógico que isso é uma visão muito maior, né? Para uma cidade, por exemplo, fazer um sistema de câmara na cidade inteira, né? São situações complexas que exigem aí know-how, né, de empresas que já trabalham nessa área, que podem juntas discutir. A empresa vai discutir, vai te apresentar como seria a melhor opção para você fazer, e a partir dali você vai fazer o procedimento licitatório e contratar essas empresas já anteriormente credenciadas. Então, assim, são coisas de volume muito grande, e que eu não vejo cidades de 100 mil habitantes para baixo ter
condições de utilizar. É a minha visão, pelo menos nesse primeiro contato que a gente está tendo, né, desse diálogo competitivo. Eu acho que é algo mais grandioso, vai ser usado bem pouco, mas, assim, lógico, pode acontecer um caso ou outro, mas não vai ser a regra dele. Normalmente é para cidades maiores, porque o vulto de dinheiro envolvido será muito, muito elevado. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo aí e pedindo para que você nos acompanhe, né? Divulgue aí esse canal que vai tratar exclusivamente de licitação. Vai trazer para você todas as novidades, todos os julgados, tudo que envolve licitações e contratos será tratado aqui nesse canal. Todos com Deus, até a próxima.